Bom dia, nós iremos apresentar agora o nosso projeto sobre conservação do solo. O grupo é composto por mim, Rana, e por Luan Gabriel, e nós vamos começar a nossa apresentação. A nossa área ela está localizada no município de São Romão, que é uma comunidade de Mossoró, que está localizada próximo à BR que vai para Fortaleza, no sentido Mossoró-Fortaleza. O perímetro é de 361 metros, é uma área de 8.052,62 metros quadrados, com aproximadamente 0,8 hectares. A declividade da nossa área ela é muito plana. Em relação à importância desse estudo, a gente sabe que o solo ele é uma das maiores riquezas fornecida pela natureza e que ele vai desempenhar um papel de grande importância no ecossistema. E a gente vê também que existem várias ações que vai fazer com que esse solo acabe sendo degradado. Essa degradação ela vai levar a várias complicações para o solo, para a utilização do solo, como, por exemplo, a compactação, a salinização e principalmente a erosão. Então, levando em consideração isso, a gente tem que pensar uma maneira mais responsável e mais sustentável da utilização desse solo, levando em consideração sempre a sua capacidade de uso e buscando sempre realizar um manejo conservacionista do solo. Sobre as características do nosso solo, as características e suas limitações, o nosso solo ele possui uma coloração avermelhada, o que vai indicar para a gente que a formação desse solo ele foi em um regime climático mais seco. É um solo sem hidromorfismo, possui um pH ácido, tem uma textura argilosa e, devido à salinidade, o solo possui uma baixa fertilidade, que é um problema que a gente vai ter que a gente tentou solucionar. E, como eu já falei, a declividade ela é relativamente plana. Bom, classificando esse solo de acordo com sua capacidade de uso, de acordo com suas características que ele apresenta, nós chegamos à conclusão que ele pertence ao grupo A, onde são terras possíveis de utilização com culturas anuais ou perenes, pastagens e até reflorestamento e vida silvestre. Esse grupo comporta as classes de capacidade de uso de 1 até a 6. No grupo A, nós classificamos ele na classe 3, onde pode ser terras cultiváveis, culturas, pastagens e reflorestamento, com problemas complexos de conservação. Geralmente, a cor indicada para essa classe é a cor vermelha, para classificar. De acordo com a subclasse de capacidade de uso, nós utilizamos a letrinha S, que são limitações relativas ao solo. E como o nosso problema é uma salinidade no solo, na nossa área, ficou classificado como grupo A, classe 3, S, 10, que esse 10 indica salinidade. Aí, como a salinidade e a solidificação interferem no desenvolvimento do sistema radicular e da área em questão, foi classificada como uma salinidade até moderada, por causa dos vários anos que aquela área vinha sendo utilizada daquele modo. Bom, o tipo de utilização atual que a gente identificou era um uso intensivo. Praticamente todo ano era feito o preparo do solo, revolvimento de terra e tudo mais. Não era utilizada a cobertura do solo. Isso favorecia a perda de água pela temperatura alta da nossa região. Irrigação com grande quantidade de sais, porque nós sabemos que
A nossa água é rica nesses sais, devido até a rocha presente lá embaixo. E é mais por isso. Não era utilizada rotação de culturas, eles utilizavam uma ou duas culturas no ano, todo ano, todo ano, todo ano. Não era feito o uso da calagem para diminuir a acidez do solo, isso prejudicava a fertilidade. Bom, o uso de uma ou duas culturas durante todo o tempo do uso do solo, já falei. Possíveis problemas atuais ou futuros decorrentes da forma de utilização atual. De acordo com esse do uso que vinha sendo feito, podia ocasionar esgotamento dos nutrientes do solo pela salinidade e até por utilizar somente um ou dois tipos de culturas. A falta de cobertura pode expor o solo à erosão eólica pelo vento, né? O vento da nossa área é alta e ali é uma região relativamente perto do litoral, predomina muito o vento. A alta acidez do solo deixa os nutrientes indisponíveis para as plantas e interfere no crescimento das raízes, ocasionando menor produtividade. E a falta da matéria orgânica pela falta de cobertura morta pode afetar na estrutura do solo e no uso ao longo tempo dele, na fertilidade também, e outras coisas. Bom, as nossas ações sugeridas para esses problemas foram algumas, como algumas das práticas edáficas, calagem, para diminuir a acidez do solo, consequentemente disponibilizar esses nutrientes de novo para as plantas, uma adubação verde para agregar matéria orgânica a essa estrutura do solo, onde não era usado nenhum tipo de cobertura morta, nem nada. E também oferecer uma maior oferta de nutrientes ao solo, né? Bom, como práticas vegetativas, cobertura morta, justamente para diminuir a temperatura do solo, aumentar a umidade, diminuir a perda d'água do solo por evaporação e, consequentemente, diminuir a ocorrência da salinidade, né? Que vai evaporar menos água e, consequentemente, vai formar menos sais. A rotação de cultura, que é para prolongar o tempo de vida útil desse solo, prevenindo o esgotamento dos nutrientes pelo uso de uma ou duas culturas a longo prazo, né? Mecânicas, pode ser feito o plantio direto, que é para justamente expor menos esse solo ao sol e ao vento, e o preparo do solo justamente para realizar a prática da calagem e da adubação verde. Falando sobre os resultados obtidos, levando em consideração as práticas que a gente realizou, vamos falar. Com a realização da calagem, houve uma maior oferta dos nutrientes do solo e, consequentemente, um melhor crescimento das raízes, depois que aconteceu a diminuição da acidez do solo. Com a adubação verde, a gente pode ter uma maior oferta de nutrientes e o melhoramento da estrutura do solo, devido à introdução da matéria orgânica, que vai ajudar justamente nessa parte da estrutura do solo, para melhorar a estrutura desse solo. Com o uso da cobertura morta, houve uma diminuição na taxa da erosão eólica, porque ela vai ajudar nessa parte de prevenir a erosão. Vai expor menos o solo. Vai expor menos o solo para que ocorra essa erosão. Vai também diminuir a perda de água do solo por evaporação, por conta da temperatura elevada da região. Com a cobertura morta, essa cobertura morta, como o Luan falou, ela vai diminuir a temperatura do solo.
o que vai proporcionar uma maior sobrevivência para a microbiota desse solo, e também a diminuição da ocorrência das plantas daninhas, e, consequentemente, vai levar a um menor uso de químicos para o controle dessas plantas. Como também a gente falou, o solo, antes ele era, não acontecia a rotação de culturas, ele era utilizado sempre uma ou no máximo duas culturas. E para que a gente possa aumentar a vida útil desse solo, a gente realiza a prática de rotação de culturas para que seja evitado o esgotamento dos nutrientes e, assim como também por se tratar de um solo que tem uma salinidade que pode ser que pode prejudicar alguma cultura que a gente vai utilizar, mesmo que a gente faça práticas para melhorar essa parte da salinidade, é bom que a gente também leve em consideração e use os cultivares que sejam mais adaptados para essa salinidade, para a questão da salinidade. Em relação ao preparo do solo, como eu já falei, foi feita a calagem, né, para diminuir a acidez desse solo, em relação ao plantio direto, a cobertura ela melhorou justamente para expor menos esse solo ao vento e para perda de água por evaporação, para evitar também o aumento da salinidade, e levando em consideração essas características e também levando em consideração a indicação das culturas, de acordo com a região, a gente escolheu a cultura do meloeiro para introduzir na área, justamente também por ela ter uma resistência moderada à parte da salinidade. Aí é uma foto para a gente ilustrar em questão da cultura que a gente utilizou. E sobre as conclusões, a gente pode perceber que é muito importante que a gente leve em consideração a utilização dessas práticas conservacionistas, porque, como eu falei lá na parte da importância do estudo, para que esse solo tenha uma longevidade e que a gente possa continuar utilizando esse solo da melhor maneira possível e de acordo com a capacidade do uso desse solo, é importante que a gente leve em consideração a utilização dessas práticas conservacionistas, como, por exemplo, a prática conservacionista da calagem. Ela pode proporcionar o aumento na produtividade com a disponibilidade dos nutrientes e resíduos que esses nutrientes antes eram retidos devido à acidez e não podiam ser passados para as plantas da melhor forma. Essas práticas conservacionistas, ela também aumentam a longevidade do solo, mantendo os níveis da matéria orgânica, da estrutura do solo e da microbiota, como também o plantio direto da cobertura morta, porque eles oferecem ao solo a capacidade de utilizar os nutrientes oferecidos a esse solo. Então, a gente pode realmente frisar essa parte que é muito importante que a gente faça o uso adequado desse solo para que futuramente a gente não tenha prejuízos e possa utilizar esse solo por muito tempo. Essas são nossas referências e essa foi a nossa apresentação do nosso projeto. Obrigada a todos. Obrigado pela atenção e bom dia a todos.